Olá, pessoal. Sou Alexandre Teles e vocês estão aqui no QTC Cast, para que te conheçam, o curso podcast dos institutos da região Belo Horizonte e Belo Horizonte Oeste. Então, sejam bem-vindos aqui. Hoje eu estou aqui, temos também aqui o irmão Daniel Ribeiro, coordenador aqui dos institutos e seminários na região. Temos nosso convidado especial, vai ser apresentado em breve. Está aqui conosco o irmão Eduardo Tomazini. Seja bem-vindo aí, Tomazini. Obrigado. Joia. Lembrando a todos que esse é um curso em formato podcast, é uma inovação do Instituto. Então, participem aí do curso. Nós vamos colocar aqui um QR Code na tela, onde você vai poder entrar e participar lá no nosso grupo. Então, para se inscrever no curso, receber o certificado, você precisa estar inscrito lá no nosso grupo do WhatsApp. E o QR Code vai estar aí na tela para vocês participarem lá. Então, esse é um curso sobre os títulos de Jesus Cristo. Nós estamos estudando as declarações que ele mesmo fez a respeito de quem ele é, que está lá no livro de João, nas Escrituras. Então, esse curso vai ficar disponível também, vai estar gravado, esse podcast, tanto aqui no YouTube, como também através de áudio lá no Spotify. Então, participem do curso, está sendo maravilhoso, já tivemos outros convidados, então esse é o nosso terceiro encontro. Ok, queria lembrar também que nós estamos ao vivo hoje, junto com o canal Central das Escrituras, é uma bênção aí, oriundo da tecnologia. Queria apresentar o irmão Eduardo Tomazini. O irmão Eduardo Tomazini já serviu como bispo, conselheiro da Estaca, presidente da Estaca, junto com a sua esposa. Este ano eles foram o casal diretor da seção São Paulo Oeste do FSUAI. Atualmente o irmão Tomazini serve como membro do Sumo Conselho e presidente dos Rapazes da Estaca, e também é oficiante no Templo de São Paulo. O irmão Tomazini já trabalhou conosco aí no Seminário do Instituto por 20 anos, e atualmente ele é o gerente e produtor de conteúdo na Central das Escrituras. Ele também trabalha como coach de relacionamento conjugal. O irmão Tomazini, é uma bênção para nós estarmos aqui. Desde já gostaríamos de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade do seu tempo. Estamos animados aqui para desfrutar do conhecimento que o senhor tem, que vai certamente agregar aqui no nosso curso hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que é maravilhoso poder falar do Evangelho, né? Em qualquer situação, sempre é muito bom. Eu agradeço muito o convite, estou honrado aí com o convite de poder colaborar, contribuir com vocês de alguma maneira. Que o Senhor esteja conosco aqui, nos ajudando nesse momento e inspirando nossa juventude aí. Fantástico, meu amigo. Então, bem-vindo, hein? Gostaria que você pudesse falar um pouco sobre isso. Que impacto traz para você esse tema, né? Quando Cristo ele declara a sua luz do mundo. O que você poderia dizer a princípio? Ele tem vários nomes. Vocês estão trabalhando sobre os nomes dele, né? Os títulos, né? Ele tem tantos títulos. E é interessante que esse título em especial, ele diz que ele é a luz do mundo e também diz que a gente deve ser a luz do mundo. É interessante esse compartilhamento aí, né, vamos dizer assim, desse título, né? Nós também devemos ser uma luz para o mundo. Mas o fato do Salvador ser a luz do mundo é algo que traz, assim, conforto para nós, né? A gente vai falar hoje aqui de algumas experiências espirituais. Eu oro para que realmente o Senhor possa tocar nossos corações e que o Senhor fale, né, que transmita a luz dele aqui para nós durante esse tempo que vamos estar juntos. E esse título dele é muito forte, porque tem várias coisas, né? A luz de Cristo é a consciência, todas as pessoas nascem com a luz de Cristo. É a luz que ilumina o sol, é a luz que está em todo o universo, né? E quão grandioso é esse título, quão grandioso o fato dele ser a nossa luz e ser
aquele que ilumina os nossos passos, porque sempre nos encontramos na escuridão. Sem luz, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, maravilhoso ter o Salvador iluminando a nossa vida. Excelente, irmão Tomazini. Você falou algo muito importante, né? Sem luz, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E eu queria te fazer uma pergunta: de que forma que nós podemos possibilitar que Cristo, a luz do mundo, ilumine a nossa vida e as nossas escolhas? Nós estamos aqui com um público com muitos jovens, né? Não só jovens, como outros também, mas de que forma que a luz do mundo pode, que Cristo pode iluminar a nossa vida? Como que a gente pode possibilitar isso, né? O senhor que é muito experiente, o que você compartilha conosco aqui? Eu vejo que a luz de Cristo, quando a gente ganha mais luz, a gente ganha mais conhecimento, mais luz, a gente começa a desenvolver, a gente começa a adquirir luz, né? A partir do momento que a gente vive os mandamentos de Deus, a partir do momento que a gente vive os convênios no templo, aqueles que já fizeram seus convênios no templo. E ao fazer isso, ao viver o evangelho, realmente, você adquire mais e mais luz, cada vez mais. Você vai se arrependendo, vai mudando a sua vida, você vai adquirindo mais luz. Mas é interessante que a luz de Cristo, ela nos guia, ela nos direciona para algumas coisas. Eu queria contar algumas experiências que são muito fortes para mim, mas antes eu poderia só mencionar dentro dessa pergunta que você fez, mencionar uma citação do Elder Bednar, que é uma citação maravilhosa. Ele disse o seguinte: em todas as épocas de nossa vida, em todas as circunstâncias, olha só, em todas as épocas, em todas as circunstâncias da nossa vida que nos encontramos, em cada desafio que enfrentamos, Jesus Cristo é a luz que dissipa o medo, que fornece segurança e orientação e que traz alegria e paz duradouras. Então, ele falou tudo, né? Numa frase, né? Ele está dizendo exatamente como é que funciona a luz de Cristo. Então, o que ela faz? Ela dissipa, olha só, a luz dissipa, porque tudo que tem trevas, quando chega a luz de Cristo, ela dissipa. Então, o medo é uma forma de trevas, né? A insegurança é uma forma de trevas, a desorientação é uma forma de trevas, o fato da gente estar triste é uma forma de trevas, e quando a gente não tem paz na nossa vida é uma forma de trevas. Então ele está dizendo que Cristo dissipa tudo isso. Então, tem algumas experiências que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Por exemplo, quando ele fala de orientação, né? Eu estava uma vez no templo com a minha família, todos os membros adultos da minha família, nós estávamos no templo, e eu lembro que eu entrei na sala celestial, depois da gente fazer selamentos e tal, eu entrei na sala celestial e tinha uma jovem. Naquela época, eu e minha esposa cuidávamos, era o casal que cuidava do Crejas, né? E eu entrei na sala celestial e vi uma jovem adulta solteira chorando muito dentro da sala celestial. E quando eu entrei, aquilo me impactou. E aí eu fiquei bastante consternado, assim. Sabe quando aquilo que Cristo ensinou da íntima compaixão, né? Nem quero me comparar a ele de jeito nenhum, mas aquela que a gente sente, assim, uma íntima compaixão por alguém, né? Que a gente, puxa, queria ajudar essa moça, né? Mas o que eu vou fazer para ajudar, né? Eu nem sabia o nome dela. Mas aí, naquela hora, eu fiz uma oração ali na sala celestial e eu via que ela estava chorando muito, assim, bastante mesmo. Aí eu fiz uma oração e falei: Senhor, se o Senhor quiser, se for a tua vontade, né, me inspira, sei lá, para ajudar essa moça, dizer alguma coisa, não sei se o Senhor quer que eu diga alguma coisa, que o Senhor quer dizer alguma coisa, ela pode me usar aí à vontade, né, para ajudá-la e tudo mais. E orei por ela, para que o Senhor pudesse abençoá-la e tudo mais. E aí, na hora que eu estava fazendo a oração,
uma frase veio na minha mente, para eu dizer para ela aquela frase. Aí eu falei, tá bom, né? Vamos lá. Aí, né, o Espírito foi, sabe, a luz, você está dentro da sala celestial, com muita luz ali, não é só as luzes as luzes físicas, né? Mas a luz que transmite a sala celestial, que é a luz do Salvador, forte ali naquela hora. Meu coração foi tocado, a minha mente, quer dizer, ele iluminou a minha mente e disse assim, ó, você vai dizer isso, isso, isso para ela. Tá bom. Quando eu abri os olhos, ela não estava mais na sala. Falei, ixi, agora complicou, porque eu não sabia o nome dela, e aí ela já tinha ido embora. Falei, ih, rapaz, agora complicou. Aí eu perguntei para minha filha, falei, filha, você conhece aquela moça que estava aqui chorando? Conheço, o nome dela é tal. Falei, preciso que você faça um favor, que você vai correndo atrás dela e fala para ela me esperar, que eu preciso dizer um negócio para ela. E aí a minha filha conseguiu alcançar, ela ficou me esperando no jardim, eu saí, fui, me troquei e saí. Quando eu saí lá fora, ela estava lá no jardim me aguardando. E eu não sabia nada sobre a vida daquela moça, absolutamente nada, não sabia de nada que ela estava passando. Eu eu nem sabia o nome dela. Até fiquei envergonhado. Minha filha falou, fulano, o nome é tal, né? Falei, tá bom. E aí eu me aproximei dela e ela estava assim com os olhos ainda lacrimejando um pouquinho e tal. Eu falei, olha, eu queria dizer uma coisa para você. Aí eu contei a experiência para ela, eu estava lá no T, né, na sala celestial, e senti. E o Senhor me disse para dizer o seguinte para você. A frase era assim, vai ficar tudo bem. Todas as bênçãos da sua bênção patriarcal te serão dadas. Uma frase simples, assim, uma coisa até meio básica, né? Ia ficar tudo bem, e que as promessas da bênção patriarcal dela, todas aquelas bênçãos que o Senhor tinha prometido, iam ser dadas para ela. Gente, na hora que eu falei isso, essa moça desabou a chorar. E eu me lembro que ela me abraçou assim e agradeceu muito, porque ela falou assim, é exatamente essa resposta que eu queria ouvir, que eu estava buscando do Senhor naquela hora. Então, é assim que o Senhor age, sabe? Não sou melhor do que ninguém. O Senhor poderia fazer isso com qualquer pessoa, podia usar qualquer um que estivesse lá, né? E talvez, se não fosse eu naquela hora, em algum momento, talvez ele usasse alguma outra pessoa para fazer isso, ou enfim. Mas é assim que Cristo faz. Ele vai, ele te orienta, ele diz, como o Elder Bednar falou, dissipa o medo. Ele traz paz para a sua alma, consolo, te fortalece e abre a visão para as coisas que ele deseja que você faça, né? E essa é uma das experiências. Tenho outras experiências, mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, depois eu vou contando com o tempo, mas se quiser... Ótimo, Thales. Muito obrigado. Pois é, ela sentiu realmente a luz de Cristo chegar até ela, né? E isso Exatamente. é uma maneira de, assim, o Senhor está me vendo, né? O Senhor me conhece. E é tão bom, Sim, né? Quando a gente sente isso, né? Que o Senhor me conhece, o Senhor sabe o que eu estou passando e mandou a resposta que eu precisava, né? E aí, para ela, dissipou o medo, né? Forneceu segurança, orientação, alegria e paz exato. duradoura, né? Como a Exatamente. Bedner declarou, muito bom. Que conselhos você daria para os jovens para que eles possam desfrutar dessa luz de Cristo na vida deles? Olha, aproxime-se de Cristo. O presidente Nelson ele fez um discurso chamado Reserve um tempo para o Senhor, lembra? Todos os dias. Estudar as Escrituras, estudar o Evangelho todo dia, fazer a sua oração, ir ao templo, essas coisas te aproximam do Senhor. E por que a gente tem que fazer isso? Porque a gente precisa de revelação. Então, a luz de Cristo nos fornece revelação. Então, cada um de nós devemos fazer de tudo que nós pudermos para nos aproximarmos mais de Cristo, para que Ele possa nos dar dessa sua luz, possa revelar a sua vontade para nós, né? Eu me lembro
Vou contar uma experiência um pouco estranha, assim, a princípio, né? Mas ela é muito forte para mim. Eu me lembro que eu estava parado no trânsito e uma pessoa, um mendigo, né? Uma pessoa muito pobre, veio e bateu no vidro do meu carro e pediu esmola, né? E eu, na verdade, o vidro estava meio aberto. Quando eu vi ele se aproximando, eu já fechei o vidro, né? Com medo, né? Aqui em São Paulo a gente tem um pouco, né, medo assim dos assaltos, enfim. E aquela pessoa veio, bateu no vidro e pediu esmola. E eu até tinha dinheiro para dar, mas eu não dei. Aí eu, né, fechei o vidro, tal, fiquei lá olhando para frente, nem fiz conta do homem, né? Aí o semáforo abriu, eu saí. Quando eu passei, quando o semáforo abriu, eu comecei o carro começou a andar. Eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, eu fiz certo. Eu falei, eu precisava de mais luz e conhecimento a respeito disso. E eu falei, Senhor, eu fiz certo. E aí, na hora, sério mesmo, eu fui sincero, eu queria entender, né? Será que eu fiz certo? Eu achei que eu fiquei meio perdido naquela hora, desorientado, né? Como falou o Derbedo, eu estava meio desorientado ali. É certo fazer? Não sei, porque eu comecei a pensar, puxa, nas aulas a gente sempre discutia assim, algumas pessoas eram contra, não, a gente não tem, a gente já paga o jejum, você não precisa ajudar as pessoas, não precisa ajudar para os mendigos nada. Então você já paga o seu jejum, tá tudo certo. E outros falavam, não, você tem que ajudar. Então sempre havia umas controvérsias, né? E aí eu falei, Senhor, eu queria saber realmente qual é a tua vontade sobre isso. E aí eu me lembro muito claramente, eu estava dirigindo, e o Senhor começou a falar comigo naquela hora, na minha mente, lógico, né? Não ouvi nenhuma voz audível, foi na minha mente. E ele disse assim, eu perguntei, Senhor, eu deveria ter dado dinheiro para aquele homem? E o Senhor falou, sim, deveria. Aí já comecei a ficar preocupado. Mas aí eu comecei a questionar, né? Falei, mas senhor, se eu desse dinheiro para ele, ele ia comprar bebida, porque a aparência dele era de pessoa que bebia, que usava droga, né? Eu falei, senhor, eu vou dar o dinheiro para ele, ele vai usar droga, ele vai comprar bebida, sei lá o que ele vai fazer. E aí o senhor disse assim, não é entre não é entre você e ele, é entre eu e você. Pronto, já tomei uma outra chapuletada, né? E aí eu falei, puxa, aí eu comecei a questionar de novo, né? Falei, mas senhor, se eu for dar dinheiro para todo mundo que me pede, eu vou ficar sem dinheiro. E aí o senhor me disse assim, você acha que eu vou deixar você passar necessidade ajudando os necessitados? E aí eu comecei, né? E aí eu só tomando aquela lição de moral ali do Salvador naquela hora, né? E eu falei, mas senhor, eu já ajudo no jejum, né? O jejum ali todo mês, dou dinheirinho lá, não é suficiente. Ele falou assim, nunca, é sério, as escrituras começam a pipocar na mente, né? O senhor falou assim, nunca te desvies daquele que te pede. E aí começaram a vir aquelas escrituras do rei Benjamim falando que a gente tem que ajudar os necessitados. Aí havia um monte, sabe assim, e o Senhor naquela hora, para mim, ele iluminou a minha mente pela sua luz. Ele me mostrou realmente que eu nunca, não é uma coisa entre eu e a pessoa. O que ele vai fazer com o dinheiro, isso é problema dele, né? Mas é entre eu e o Senhor. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que pensar sempre nisso, que é sempre entre nós e o Senhor. Lembra lá no Sermão da Montanha, Cristo falou várias vezes, falou assim, quando você orar, não ora nas esquinas das ruas, vai lá, fecha a sua porta, né? É entre eu e você ali na oração, não é com as pessoas. Quando você jejuar, não fala para os outros que você está jejuando, é entre eu e você. Quando você der, né? Lembra que ele fala com a sua mão direita, né, que a esquerda não saiba, então que os outros não fiquem sabendo que você está ajudando. Porque eu vou te abençoar secreta, né? Você faz em segredo e eu te abençoo publicamente. Então, o que o senhor está querendo dizer com isso? Que tudo que a gente faz é entre nós e ele.
Então, aquilo para mim foi... Ele iluminou a minha mente naquela hora. Eu realmente tinha dúvidas sobre esse assunto. Veja, gente, é uma revelação que eu recebi, né? Uma, foi particular minha, né? Mas a gente sabe, então está nas escrituras, não tem como, né? Então aquilo realmente sanou a minha dúvida total. Então, se um necessitado pede ajuda, a gente não deve desviar. Não importa se alguém pedir, fica tranquilo, o Senhor nunca vai deixar faltar nada, Ele sempre vai abençoar a gente. Então eu fui... É assim que a gente pode buscar o Senhor, sabe? Buscar a luz. E Ele vai nos conceder revelação. Tenho outras experiências sobre isso. Se vocês quiserem, eu posso contar também. Ah, tá excelente. Quer que eu conte mais? Eu posso falar aqui um pouquinho mais. Bom, Ou lembrando você... a todos aí para se inscrever, né? Nós estamos aqui também ao vivo aí na Central das Escrituras. Escreva aí no link, tem o QR Code aí também aparece na tela para vocês fazerem parte lá desse curso. Então, tem sido momentos especiais, né, essas reuniões. E aí, falando da luz, né, de Cristo, como você tem dito, né? Lá no começo do trecho lá do discurso do Elder Ballard, né, ele fala que à medida que o mundo se torna mais sombrio, mais incerto, sentir a luz do Senhor em nossa vida pode parecer um desafio, né? Que Sim. desafios você acha que nos levam a ter essa dificuldade, né, Thomas, de sentir a luz de Cristo em nossa vida? A partir do momento que nós nos afastamos, né, do Senhor, porque o presidente Nelson disse uma coisa importante, né, que às vezes a gente não se dá muito conta disso. A gente precisa se arrepender todo dia. E aí as pessoas falam, mas eu preciso me arrepender, mas todo dia eu faço coisa errada? Com certeza. Todo dia a gente faz alguma coisa errada. Nem que seja um mau pensamento que você teve de, sei lá, querer se vingar de alguém. Nossa, eu queria dar um tapa nesse cara, sei lá. E aí já é uma coisa errada que a gente tem que se arrepender. O que o presidente Nelson quis dizer com arrependimento diário? Ele quis dizer que a gente precisa estar mudando, melhorando a cada dia. Porque se você se arrepende todo dia, você vai, né, vai ali, vai se arrepender, vai, puxa, eu não quero fazer mais isso, não quero me arrepender, não quero... Aí você vai se transformando. Então, o que nós podemos... O mundo, ele quer que nós nos afastemos. Satanás, ele trabalha, até acho que foi o Elder Ballard mesmo que falou nesse discurso, né? nesse artigo, que Satanás, ele faz hora extra para tentar atrapalhar a gente, né? Para afastar a gente de Cristo, para nos levar às trevas, né? Ele faz hora extra. Então, já que ele faz hora extra, nós também precisamos fazer. O presidente Nelson falou isso. A gente também precisa fazer hora extra para viver, transformar a nossa vida, viver de modo a poder receber essa luz diariamente. Nós precisamos da luz do Salvador todos os dias da nossa vida. A gente precisa de revelação todo dia. Então, eu acredito que quando a gente fala de luz, está muito relacionado à revelação, pessoal. Porque é como o Elder Berno falou, como é que eu sou orientado? Através de revelação. Como é que eu sinto alegria? É por revelação, é pelo Espírito. Como é que eu sinto paz? Como é que eu dissipo o medo? É por revelação, né? Então, aproxime-se de Cristo, se achegue a Ele. A gente só consegue se achegar a Cristo e vencendo as tentações da nossa vida, nos arrependendo, estando mais perto dEle, vivendo os mandamentos e procurando vencer, porque nós somos bombardeados o tempo todo. Vocês jovens que estão assistindo aqui, vocês são bombardeados o tempo todo. Nós também, né? Mas vocês ainda que estão estudando, estão na faculdade, é muito bombardeio. E sempre Satanás está trabalhando para afastar você da luz, para levar você para as trevas. Então, aproxime-se cada vez mais da luz. Se você tem uma recomendação para o templo, vá mais ao templo. Vai quantas vezes você puder ao templo. Lá você recebe mais luz. Vá no instituto, assista às aulas, você adquire luz.
Vai na reunião sacramental, toma o sacramento, você adquire luz. Ora, você adquire luz. Estuda as escrituras, jejue. Faz a história da família. O que você fizer, que você puder fazer para se aproximar mais do Senhor, faça. Porque Satanás está trabalhando, fazendo hora extra para nos afastar da luz. Excelente, muito bom, irmão Tomazini. Salvador Jesus Cristo ensinou lá no livro de Mateus, no capítulo 5, nós estamos falando que ele é a luz, né? E nós podemos ser beneficiados com a luz de Cristo, por ele ser a luz, né? A luz do mundo. Mas ele também nos fez um convite, né? Ele fez um convite para os seus primeiros discípulos. Ele disse: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Sim. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. De que maneira, irmão Tomazini, nós podemos resplandecer a luz de Cristo? De que forma nós podemos ajudar as pessoas a se achegarem, a desfrutarem de Cristo como uma luz como a luz do mundo? Sim. É maravilhoso isso, poder ser uma luz, né? E o Senhor falou para ele não se esconder, não, a gente tem que aparecer, né? A gente tem que iluminar as pessoas, a gente tem que... E como é que a gente faz isso, né? A gente pode fazer exatamente como Cristo, seguindo o exemplo dele, né? Então, por exemplo, vamos voltar aqui para a citação do Elder Bedner, né? Então, por exemplo, o que Cristo faz? Ele dissipa o medo. Será que a gente pode ajudar alguém a sentir menos medo ou não a sentir medo? Será que a gente pode fornecer segurança para alguém que está inseguro? Será que a gente pode orientar alguém que está desorientado, espiritualmente falando? Será que a gente pode levar alegria? Será que a gente pode levar paz para as pessoas? Então, nós podemos fazer exatamente como Cristo fez. Ele diz que é para a gente fazer isso. Erguer as mãos que pendem, fortalecer os joelhos enfraquecidos, ele não falou isso? Isso é levar luz, isso é ser uma luz para as pessoas. Quando eu gosto demais de uma experiência de Cristo, lembra? Lá em João, quando Cristo ele vai reviver Lázaro, não sei se vocês se lembram. Tem o menor versículo da Bíblia, né? Em que Jesus chorou, lembra desse versículo? E olha só que interessante. Cristo demorou, esperou que Lázaro morresse 4 dias para que, olha, entre os judeus era assim, 3 dias estava morto, né? Já era, estava morto mesmo, não tinha jeito. Ele esperou 4. Então, 4 dias. Ele esperou. Quando ele chegou lá, Marta e Maria foram encontrar com ele e falaram: puxa, Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E elas choraram. Lembra disso? Elas choraram. E quando Cristo, olha só, quando Cristo viu elas chorando e viu as pessoas que estavam, a Escritura menciona isso de uma forma muito interessante. Quando ele vê as pessoas chorando, ele também chora. E eu fiquei pensando, por que Cristo chorou sabendo que ele iria reviver Lázaro? Interessante. Porque ele ensinou que a gente deve chorar com os que choram. Não é? Então, isso é ser uma luz para alguém. Chorar com os que choram. Talvez você não possa solucionar o problema da pessoa. Talvez você não consiga resolver o problema dela. Talvez uma pessoa, por exemplo, faleceu um parente de alguém lá, um familiar muito próximo, e a pessoa chora, e você chega lá, você vai poder reviver a pessoa? Provavelmente não. Mas você vai poder oferecer o seu ombro e você vai poder chorar junto. Quando a pessoa chora junto com você, você se sente aliviado. Você se sente apoiado. Você se sente com mais força. Você se sente confortado. Então, traz mais paz, né? A pessoa se sente mais apoiada ali. Imagine você numa situação sozinho e alguém faleceu da sua família, você está lá sozinho, você está sofrendo, sem ninguém chegar perto.
e te oferecer ajuda. Então, chorar com os que choram é ser a luz. Ser a luz é quando você dá uma aula, você faz um discurso. Ser a luz é quando você trabalha com as pessoas que estão do outro lado do véu, né? Que estão lá e que você está fazendo as ordenanças por elas. Você está sendo uma luz. Você está sendo uma luz quando você pega um amigo seu que não está indo na igreja, você leva ele para a igreja. Um amigo que talvez não esteja frequentando as aulas do instituto ou do seminário, vai lá e você leva ele. Você está sendo uma luz. Então, todas as vezes que a gente age como Cristo, a gente está sendo uma luz. E ele fez isso. Então, não podemos deixar de ser uma luz. Não vamos nos esconder. Vamos aparecer para ser essa luz e fazer tudo isso que o Elder Bedner falou que Cristo faz, a gente também pode fazer. Muito obrigado. Excelente. Tem alguma pergunta a mais? À medida que nós passamos a dificuldade na nossa vida, as provações nos vêm, né? Às vezes a gente sente cada vez menos, né, com essa luz, ou talvez precisemos mais dessa luz, né? Sim. Em momentos você, na sua vida, descobriu, né, essa luz mais próxima de você? Como poderia compartilhar alguma experiência? Você disse que tinha outras experiências até a compartilhar aí. Sim. Tenho sim, puxa vida. Tem tantas experiências, né? Com Cristo, enfim. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós temos desafios, todos nós passamos por momentos difíceis na nossa vida. E eu vou contar foi uma coisa simples que aconteceu, mas que me ajudou muito, né? Eu, como presidente dos rapazes, eu fui recém-chamado, estava na época acabando a pandemia, a gente ia fazer a primeira pernoite com os rapazes, né, num acampamento lá na propriedade recreativa da igreja. E aí, então, ia ser a primeira pernoite depois da pandemia. 2 anos os jovens sem fazer acampamentos, os rapazes estavam desesperados para fazer alguma coisa. Mas eu queria, assim, sinceramente, no fundo do meu coração, eu queria fazer algo que pudesse ser bom para eles, que pudesse fortalecê-los e ter uma experiência espiritual naquela pernoite. E aí eu fui orando para o Senhor e o Senhor foi me mostrando, falou, ó, vai fazer. Aí o Senhor mas ele não mostrou tudo de uma vez, né? Ele foi dando aos pouquinhos. Aí ele falava, eu anotava, fui anotando. O Senhor me mostrou exatamente o programa, ele montou o programa para mim inteirinho. E eu fui anotando até os hinos que ele queria que cantasse. Olha, é impressionante como o Senhor foi mostrando tudo. Só que aí o que aconteceu? Tudo certo, tudo pronto. Falei com os meus conselheiros, eles concordaram. Mostrei para a presidência da Estaca, foi tudo aprovado. E aí, então, tudo planejado para a gente fazer o acampamento. Na semana do acampamento, da pernoite, começou a chover. E começou a chover muito. Mas não é assim uma garoa. Está chovendo muito. Eu falei, bom, segunda-feira vai ser na sexta, né? De sexta para sábado, tá tudo certo. Choveu na segunda, choveu na terça, choveu na quarta. Na quinta-feira, estava caindo o mundo de chuva. Aí eu estava dentro do carro, recebo muita inspiração dentro do carro, é engraçado. Eu estava dentro do carro e aí eu fiz uma oração. De novo, demonstrando a minha falta de fé, a minha incredulidade. E aí eu orei e falei, puxa, Senhor, mas não vai dar para a gente fazer a pernoite com os rapazes, está chovendo muito. Não tem condição. Lá na propriedade recreativa tem muita lama, não vai dar para chegar, não vai... O programa que o senhor, né, disse que tinha que ser feito, não vai poder ser feito tudo aquilo lá e tal. E eu fui... Ou falta de fé, né? Então, e aí eu falei, Senhor, não vai dar. E o que eu faço? E aí, continuo, vamos até lá ou não? E aí, quando eu fiz essa oração,
Aí o senhor mandou assim na minha mente, perfeitamente assim, ele disse: quem fez a chuva? Aí eu lembrei na hora de Moisés, né? Quem fez a língua do homem, Pensei a né? mesma coisa. Rapaz, mas foi uma chapuletada que eu tombei o carro. E aí eu lembrei na hora de Moisés, falei, eita, nós, né? E o senhor falou assim, quem fez a chuva, né? Eu falei, nossa, tá bom, senhor, vou seguir, deixa comigo, segue o programa. Assim, o senhor foi falando, não, faz exatamente como eu quero que seja feito. E aí vocês não vão acreditar, os meus conselhos me ligando, os bispos, falando, não vai dar, não sei o quê. Eu falei, gente, nós vamos seguir o programa, nós vamos seguir o programa. Eu morrendo de medo, né? A fé fraca, sabe aquelas fezinhas mesmo, fraca, né? O senhor falou, mas eu ainda... vamos fazer. Gente, vocês não têm noção. Aí nós chegamos, aí no dia seguinte, na sexta-feira, estava chovendo ainda, e eu falei, vamos em frente, vamos em frente, morrendo de medo. E aí todo mundo foi, chegamos bem no local, deu tudo certo. E naquela noite, ficamos lá com os jovens, fizemos algumas coisas. Imagina, a gente ia fazer uma... como é que chama? Em volta da fogueira, né? Fazer o fogo do conselho, né? Chovendo, a madeira toda molhada, né? Aí a gente deu um jeito lá, a gente fez uma fogueirinha, fizemos uma parte lá que era para ser feita, beleza. E aí, no dia seguinte, eu tenho até uma foto com o presidente da estaca, né? Eu contei para ele essa experiência. E eu me lembro que ele tirou uma foto, eu e ele, uma selfie, com o sol no fundo, assim, da foto. E aí a gente chorou junto lá, e o programa deu para fazer tudo o que o senhor tinha dito que era para ser feito. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o Senhor, ele está à frente de tudo. Ele pode nos... mesmo que a gente esteja com medo, a nossa fé é fraca, né? E eu, depois dessa experiência, tivemos uma experiência tão grandiosa com os jovens, todo mundo chorando, foi maravilhoso, porque o Senhor que disse que era para ser feito daquela maneira. Mas o que eu quero dizer é que eu aprendi o seguinte, primeiro que eu aprendi que a minha fé é mais fraca do que eu imaginava, né? Muito mais fraca do que eu imaginava. E eu aprendi também que como aquele homem que o filho dele estava endemoniado e que o Salvador perguntou se ele acreditava, você crê que eu posso tirar, né, os espíritos malignos do seu filho? Ele disse, creio, Senhor, e ele disse, ajuda na minha incredulidade, né? E aí, eu pedi perdão para o Senhor depois, e disse, Senhor, perdoa a minha incredulidade, me ajuda na minha incredulidade, porque na minha fraqueza, na minha falta de fé, o Senhor abriu o caminho, o Senhor abriu os céus, o Senhor trouxe o sol. Então, eu quero dizer que o Senhor sempre vai mostrar para nós o que Ele quer que aconteça, o que Ele deseja, Ele sempre vai nos dar, Ele sempre vai iluminar o nosso caminho, Ele vai dar. Se você se você jovem que está aqui assistindo agora, se você está com medo, se você está em pecado, se você está desorientado, se você não sente alegria, aproxime-se de Cristo. Peça a Ele para Ele iluminar os teus passos. Eu garanto, eu prometo, eu testifico que Ele vai te abençoar. Ele vai abrir as portas dos céus para você. Ele vai fazer... aquela... Lembra dos... Vocês falaram sobre isso no podcast passado com o Mário, né? Sobre o pão, né? O pão e os peixes daquele jovem. Eu só queria fazer um adendo aqui sobre isso e relacionar com o que a gente está falando agora.
Talvez você, jovem, só tenha 5 pães e 2 peixes para oferecer, para alimentar. Não eram 3.000, eram 3.000 homens, fora as mulheres e as crianças, quer dizer, eram mais de 10.000 pessoas ali. Como é que se alimenta 10.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes? Então, como é que você, jovem, você tem um problema enorme, você tem 10.000 pessoas para alimentar na sua vida, você tem um problema gigantesco, como é que você vai resolver isso com 5 pães e 2 peixes? Como é que você consegue fazer isso? Faça o que Cristo disse para você fazer. Oferece para ele, fala, Senhor, eu só tenho 5 pães e 2 peixes. A minha fé é desse tamanho aí. A minha fé é muito pequena, mas o meu problema é gigantesco, eu não sei o que fazer. Oferece para o Senhor os 5 pães e 2 peixes. E ele vai fazer com que você alimente essas 10.000 pessoas. Se você disser assim, Senhor, eu só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite na minha botija. Eu só tenho isso para oferecer. Por favor, Senhor, me ajuda. E ele vai fazer com que você se alimente o resto da vida. O que aconteceu com aquela viúva, lembra? A viúva de Sarepta. Ela só tinha um punhado de farinha e um pouquinho de óleo na botija. E a vida dela, ela teve uma experiência grandiosa. Então, não se preocupe. Faça como Pedro, né? Pedro, quando ele desce do barco, que ele começa a caminhar sobre as águas, o que Pedro tinha? Ele tinha uma fé pequena, mas ele começou a andar. Ele focou em Cristo durante um tempo, mas depois que o vento veio, que a onda veio, ele tirou o foco de Cristo e afundou. E o que ele faz? Ele pede socorro. E o que o Senhor faz? O Senhor estende a mão. Então, a sua fé pode ser pequena e está tudo bem. Ah, mas o Senhor falou, homem de pouca fé, por que você duvidou? E trouxe ele de volta. E eles saíram, Cristo não pegou ele no colo e levou para o barco. Cristo voltou andando com ele para o barco. Então, você, jovem, lembre-se disso. Você pode ter pouco, você pode se sentir pequeno, você pode se sentir inadequado, você pode se sentir sem habilidade, você pode se sentir, eu sou feio, eu tenho pouco estudo, eu sou isso, eu sou aquilo, a minha família, eu sou pobre. Esquece. Apresenta para o Senhor isso, fala, Senhor, o que eu tenho é isso. Esse ano, o tema dos jovens é posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Cara, em Cristo você pode tudo. Você pode vencer qualquer problema. Éter 12:27. Você tem fraqueza? Todo mundo tem. Apresenta ela para o Senhor. Fala, Senhor, eu sou fraco nisso, nisso, nisso. Eu não consigo, por favor, me ajuda. Ele vai estender a mão e ele vai te ajudar, ele vai te abençoar. Não tenha dúvida disso. Então, ofereça para o Senhor. Seja qual for a tribulação, seja qual for a tempestade que você esteja passando. Mas eu queria fazer um adendo importante. No seu barco, na sua tempestade, tenha Jesus Cristo dentro do seu barco. Você só consegue ter ele dentro de você se você se aproximar dele. Se você guardar os mandamentos, se arrepender todo dia, se fizer tudo aquilo que a gente já falou aqui hoje. Então, tenha o Salvador dentro do seu barco. E quando vier a tempestade, é só acordar ele. É só chegar e falar, Senhor, estou aqui, eu estou precisando da sua ajuda, estou com uma tempestade gigante aqui. E ele vai acalmar. Mesmo que ele diga para você, homem de pouca fé, não tem problema. O pouquinho que você tem, ele aceita. E ele vai transformar isso em grandes milagres na sua vida. Excelente, irmão Tomazini. Estamos chegando aqui no final do nosso podcast aqui, né?
Gostaríamos de agradecer ao irmão Eduardo Tomazini pela participação. Foi muito enriquecedora a participação dele aqui, compartilhando suas experiências, nos ajudando a compreender um pouco melhor sobre esse título de Salvador. Nós gostaríamos de lembrar todos aqueles que já estão inscritos no curso que logo após o podcast precisa se fazer um exercício e em breve nós postaremos lá no grupo as 3 perguntas que vão ajudá-lo a ponderar um pouquinho mais sobre o que foi discutido aqui, aprender um pouquinho mais sobre esse título de Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado a todos, até a próxima quinta-feira e um forte abraço. Abraço para todos. Até mais. Muito obrigado. Tomazinho. Obrigado, Tomazinho. Foi excelente estar contigo aí. Agradeço muito a oportunidade.